Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Futebol, que é mais um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, sempre com um grande convidado aqui, uma grande personalidade. E hoje, vocês estão vendo esse cara aqui? Vocês vão lembrar dele de quê? Fórmula 1, Verstappen, campeão de novo. Quanto tempo aí no Sport TV comentando, e agora com o seu canal, com o The Race, que ele vai contar muita história aqui pra gente. Mas o canal é Aqui Se Fala de Futebol. Nós vamos falar de futebol porque ele é botafoguense. Só isso. Ele é botafoguense. E o botafoguense... É tempo de Botafogo, Lito Cavalcante. Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A primeira vez que ele viu isso, hein? Lito Cavalcante, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite, meu caro, pra gente falar um pouco, muito de futebol e também de automobilismo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Vanderlei. Muito legal estar aqui. Pô, muito bom, muito bom. Olha, rapidinho na resposta. Se ele for rápido na resposta, assim, igual a Fórmula 1, igual o Verstappen, nós estamos errados aqui. Vamos ter que fazer muitas perguntas. Mas, gente, Lito Cavalcante, uma das maiores referências do automobilismo brasileiro. Você conhece tudo, você é um dos caras mais respeitados no meio, Lito, no automobilismo. Mas eu não sabia dessa história tua do futebol. Quando eu conversando com o Cássio, que é nosso amigo em comum, grande Cássio Politi, um abraço para ele, ele falou assim, eu pensei, falei, ô Cássio, quero conversar com alguém assim, mas não é só sobre futebol, queria ser alguém que conhecesse de outra coisa e tal. Cássio, pô, o Lito, caramba. Então, o Lito gosta de futebol? Nossa, botafoguense, quase que eu não consigo nem falar com ele, que só vive comemorando o título do Botafogo agora. Eu não sabia dessa tua veia futebolística também, cara. Conta um pouquinho como é que é isso aí, Lito. Olha, nasceu comigo, né? Acho que, como 99% dos brasileiros, né? Futebol é uma parte integrante da vida da gente, né? Das nossas alegrias, do nosso cotidiano, né? Uhum. E nasci numa família de botafoguenses. Nunca tive outra escolha que não fosse ser botafoguense e nunca quis outra escolha. Muita garotada aí, chega uma hora, aquela fase da rebeldia que começa ainda na infância, né? Começa a seguir um time diferente do time do pai. Comigo nunca aconteceu isso. Comigo eu sempre fui botafoguense. Por herança e não sei, por DNA, não sei, mas sempre botafoguense. Então, mas você tá falando herança, mas o teu pai não era qualquer botafoguense. Não, ele era um botafoguense como qualquer outro, só que ele era muito botafoguense. Aliás, tem uma coisa, né? Vou dizer, botafoguense doente. Isso é redundância. Todo botafoguense é doente. Todo botafoguense é fanático, sabe? E ele era um deles. E ele, por muito tempo, dividiu a vida dele entre o trabalho, a família e o Botafogo. Durante muito tempo, ele foi presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo. Na época do Botafogo, que fazia a gente sonhar. Do futebol que fazia a gente sonhar. Era um futebol anterior a essa evolução da fisiologia do esporte. Era um futebol muito mais do talento, do toque de bola, do que, nada contra, do que a correria, que é o futebol atual. Lógico, isso demonstra aí um avanço até que vai ecoar na saúde da gente, claro. Mas era um futebol mais artístico, né? Então, durante essa época, ele foi presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, como eu já falei, me repetindo aqui, e o Botafogo entrou na casa da gente. Certo. Sabe, eu era guri, menos de 10 anos, 8, 9 anos, eu e meu irmão é um ano mais velho do que eu, e a gente teve a alegria de conviver, de ver de perto, assim, fisicamente, tá? Do lado de nomes como Garrincha, como Didi, como Newton Santos, que são figuras, assim, Só isso, né? mitológicas. Só isso, né? São as figuras que fizeram o Botafogo, Caramba. como Pelé, Coutinho, fizeram o Santos. Aliás, vem dessa época, eu acho que é uma coisa do torcedor velha escola, do torcedor de uma geração mais antiga. Mas você pegar o santista da sua idade, da minha idade, ele é um pouco botafoguense. Se você pegar o botafoguense dessas mesmas gerações, ele também é um pouco santista. Porque eram os dois times que expressavam a arte do futebol. Verdade. E numa época em que não havia internet, mal havia Via Dutra. Então, os torneios eram os estaduais. E você tinha, assim, de maior expansão no Rio-São Paulo. Mas eram quase países diferentes, né? Então, não havia uma animosidade, não havia uma rivalidade tão forte. Então, quando você tinha Botafogo e Santos no Maracanã, e isso eu me lembro da minha infância, a gente ia para lá
como quem hoje vai ao Teatro Municipal, como quem vai assistir um espetáculo de arte, porque era arte, Sim, a arte do futebol. Não quero de maneira nenhuma diminuir o futebol de hoje, claro. mas era um futebol tocado, era um futebol driblado, não era esse tic-tac aí do Pepe Guardiola. Guardiola. Ô, Lito, você lembra a primeira vez que você foi no Maracanã? Hum. Como é que jogo que era? Indelevelmente, me lembro claramente. Foi um Botafogo e Fluminense, 1957. O Botafogo venceu por Clássico 6-2. Putz, 4 gols de Garrincha, um gol de Quarentinha e outro não me lembro de quem. E o goleiro do Fluminense era um goleiraço, Carlos Castilho. Ele era excelente. E no dia seguinte, o comentário que saiu nos jornais, na época, era que o Castilho dizendo que para onde ele olhasse, ele via 10, 12, 20 Garrinchas. Era o auge do Garrincha. Sabe? Aquilo ficou marcado, sabe? Tá na minha retina, essas imagens do Garrincha driblando tão vivas para mim até hoje. E era engraçado porque era o drible que todo mundo sabia o que ia acontecer e ninguém conseguia evitar. Para onde ele ia com a bola, era... Vamos voltar um pouco nesse tempo aí. Você já falou que lembra desse primeiro jogo. Televisão não transmitia naquela época, né? Era rádio. Era o radinho de pilha. Era. Todo mundo no Maracanã, na geral, aquela coisa ali e tal, era com radinho de pilha e tal. E você lembra de algum locutor que você acompanhava, que você gostava muito, de repórter e tal? Ou você só ouviu o barulhinho ali e não estava nem prestando atenção nisso? Eu nem tinha rádio. Ah. Rádio já era uma rádio coisa... era um negócio diferente, né? Sabe? Eu era um moleque. Certo. Eu ia pelas mãos do meu pai. Uhum. Sabe? Numa mão eu, na outra mão meu irmão, e lá íamos nós pro Maracanã. Sabe? Então, não tínhamos. E meu pai não tinha o hábito de ouvir o rádio. Ah, entendi. Tá? Entendi. A gente via o jogo e a gente conhecia os jogadores, a gente sabia quem era, porque eles eram parte do nosso cotidiano, certo, dos nossos sonhos, das nossas alegrias, ou nem tanto, mas a gente conhecia a fisionomia, o jogo, o jeito, tudo. Então, não era necessário o rádio. Que coisa, hein, rapaz? Era aquela coisa mais visual mesmo, ir lá e ficar discutindo, né? Mas era outro mundo também, né, Sim, era outro mundo. É isso que eu falo. Porque hoje, você vai pro estádio, hoje você fica olhando, cara, tá todo mundo com o celular. Daqui a pouco fica todo mundo acendendo a luzinha do celular ali, tá todo mundo... E tem um detalhe, né, que a gente tava nas transmissões de jogos esse ano, e tinha um amigo que ficava dentro do campo, que era o repórter, e ele dependia da internet, né, pra transmissão. Então, o que acontecia? Quando tinha um lance, na hora que você ia chamar o repórter, ele não respondia. Porque todo mundo passava o lance, todo mundo ia pro celular olhar, e aí começava o consumo de internet, a banda da internet, travava a internet do rapaz, ele não conseguia participar. Você vê como é que são as coisas? A pessoa hoje não vai pro estádio sem o celular. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, né? Mas no estádio... Então, assim, mudou até essa forma de ver o futebol. Mudou até essa forma de ver o futebol. Ó, você chegava a viajar para ver o Botafogo também? Não, né? Só no Rio. Não. Eu não tinha autonomia para isso, certo. Não tinha dinheiro para isso, não tinha idade para isso. Tá? E como eu te falei, na época era Campeonato Carioca. Jogo pra gente era contra o Flamengo, Vasco, Fluminense, e o resto eram times. Na época também, né, Vanderlei, que você tinha esses 4 times e os outros, com todo respeito, mas eram coadjuvantes. Certo. Tá? Então era Canto do Rio, Olaria, Madureira, América. O América e Bangu estavam, vamos dizer, numa faixa mais intermediária. Podia, eventualmente, causar uma surpresa. Mas essa surpresa era, quando muito, um empate, né? Ou um jogo mais duro. Mas eram também berços, né? A base... Sim. Esses times eram eles, né? Exatamente. Eram os times formadores na época. Os times formadores que abasteciam aí os 4 grandes do Rio de Janeiro, né? E depois que você começou a entender, qual clube que você gostava mais de vencer? Que você fala, pô, esse é o nosso rival, esse aqui eu gosto de vencer. Qual que era dos 3 do Rio? Olha, basicamente era o Flamengo. Era o Flamengo, porque a gente na escola sempre tinha brincadeira dos amigos, dos colegas, né? E o Flamengo, não se negue, sempre foi uma torcida muito, muito mais numerosa que a do Botafogo. Então você tinha muito mais flamenguista do que botafoguense, do que tricolor, fluminense, do que vascaíno, mas eles e tinha a velha implicância, né? Então era o que dava mais prazer vencer. E também dava mais medo de perder, porque no dia seguinte você ia cair em cima deles ou eles iam cair em cima de você. Não tinha jeito. Isso perdurou, né? Por muito tempo. Muito tempo. Você já foi na Vila Belmiro? Já fui na Vila Belmiro. Já foi na Vila Belmiro assistir jogo ou foi só fazer um tour? Só passear. Bom, tem um costume lá na Vila Belmiro que é o seguinte: 10 minutos de jogo,
no primeiro tempo, nos telões ali, eles passam 1 minuto de lances do Rei Pelé, que é o que a gente vai mostrar aqui também no nosso podcast. Para você que está acompanhando, vamos ao minuto do Rei Pelé, a gente já volta aqui nesse bate-papo com Lito Cavalcante. Tá aí o minuto do Rei Pelé, e eu tava conversando em off aqui com o Lito enquanto a gente via as imagens, né? Então, Lito, qual foi você teve algum contato com o Pelé, alguma coisa? Conta pra gente aí. Em algum momento você, dentro de campo ou em alguma outra situação da vida, você encontrou o Pelé em algum momento? Encontrei sim, mas foi engraçado porque foi totalmente atípico, totalmente fora de futebol e totalmente fora do Brasil. Ah, Foi em Heathrow, aeroporto de Londres, na Inglaterra. Eu estava lá a trabalho e tinha que mandar, na época, você podia usar telefoto, que era uma coisa super, hiper trabalhosa, era uma mala enorme que você tinha que levar, e só fotógrafos altamente especializados sabiam operar aquilo. Então, o que que a gente fazia? O que todo mundo de imprensa fazia? Você pegava o rolo do filme, que na época era rolo, não era chip, não era essas coisas, você pegava o rolo do filme e corria para o aeroporto para pedir para um passageiro levar que ia ter alguém esperando aqui no Brasil. Aí você pegava a descrição do passageiro, passava para quem ia estar esperando aqui, olha, é um fulano, está com um terno cinza, uma gravata vermelha, chama-se tal, você procura ele ali na saída. Mas eu cheguei lá, quem estava embarcando? Pelé. pô, Eu falei, tô salvo, né? Cheguei, me apresentei, olha, Pelé, eu sou jornalista brasileiro, como vai? Não sei o quê. Ele, eu já sei mais ou menos o que você quer. Eu falei, é isso mesmo, você pode levar esse filme para mim? Ele falou, com todo prazer. Ele era um cavalheiro, ele era uma estrela, né? Uma pessoa iluminada. Ele fez essa gentileza, assim, mas sem negaciar, sem nada. No melhor estilo Pelé. você lembra quando foi isso, mais ou menos? Rapaz, anos 80, nos anos 80, agora que anos, talvez até começo dos anos 90. Começo dos anos 90. E você conseguiu acessar ele facilmente no aeroporto? Fácil, fácil. Não havia esse medo, aliás justificado, que existe hoje de violência, né? Então, o que poderia te manter longe assim de uma estrela, claro, não estou falando dos Beatles, mas uma estrela mais tranquila, como o Pelé, que era já estabelecido, o que podia te manter longe dele era a tua timidez, porque ele era absolutamente acessível, ele era uma pessoa exemplar, sem dúvida exemplar, era um cavalheiro, ele era o gênio que ele era, né? Eu lembro falando com você, que é um cara de futebol e de automobilismo também, eu lembro do Pelé na bandeirada dele no Grande Prêmio do Brasil. Sim. Quando o Pelé pegou a bandeira, ele distraiu assim, passou, né? Mas o erro não foi dele, o Sim. erro foi quem estava do lado dele que não deu a devida instrução, né? Pelé não erra, Pelé é Deus, cara. Lógico, é verdade. Ó, o cara foi expulso. O organizador da partida foi lá e mandou trocar de juiz para ele voltar ao jogo. Você quer o quê? Pelé parou uma guerra. Mas Então, Pelé e Santos. cara, Mas vamos legal aqui essa passagem tua com o Pelé, com o Rei Pelé aqui, pô, fazendo ele, você vê como é que é a humildade do cara, né? Você é qualquer um hoje, no mundo de hoje aí, você vai pedir para um jogador, Você nem chega perto. não chega perto, já começa por aí, né? E você vê, o cara lá na terra da rainha, na época era a rainha, hoje é a terra do rei, né? E o cara, não, daqui que eu levo, não tem problema nenhum. Tem um amigo meu que fala, o Caixa, o Pelé disse que nunca negou uma entrevista, cara. Nunca. Diz que era poderia ser a rádio Oriximiná, um negocinho pequenininho ali, que ele ia lá e dava entrevista e dava. E várias pessoas já me falaram isso aí. Uhum. Que, não, ele lembra da pessoa, lembrava tal, e sempre dava uma palavrinha lá. Enfim, Pelé era Pelé. Mas o Pelé rivalizou muito com os jogadores do Botafogo e foi parceiro de muitos jogadores do Botafogo, principalmente na Copa 58. Você estava falando muito aqui.
Como que foi aquela preparação da Copa e como que você estava perto ali, porque você era né, seu pai era presidente do conselho e tudo. Sim. Então vocês tinham acesso ali, chegava perto dos Tinha caras? acesso no que era Botafogo, no que era seleção, não. Não, né? Não tinha. Tá. Tá? Mas, de qualquer maneira, era uma coisa que a gente vivia no dia a dia. Lia nos jornais, acompanhava, né? E foi uma Copa que a gente acompanhou pelo rádio. Então, eu me lembro que juntavam na minha casa, juntavam tios, amigos do meu pai, e ficava tudo em volta do rádio. E nós, pequenos, ficávamos ali, batíamos no máximo na cintura deles, tentando um lugar para encostar o ouvido no rádio, mas o rádio estava no último máximo volume. já. É. A gente queria estar perto por estar perto, não que não ouvisse. Era uma forma de ter um contato com aquele momento maravilhoso, que era um futebol sensacional, né? Botafogo e Santos compondo aquela seleção da Suécia. Foi a primeira vez que o mundo ouviu falar no futebol brasileiro, né? Então foi uma coisa assim inesquecível. Há Né? quem diga que a seleção brasileira, Santos e Botafogo, que apresentaram o Brasil para o mundo, né? Sim. Via futebol. Sim, sem dúvida. Porque sem dúvida. até então o Brasil Carmen era... Miranda. Era Carmen Miranda, era isso mesmo, né, cara? Que era portuguesa. Que interessante, né, cara? Que interessante isso aí. Enfim, e aí você segue Botafogo, né? Brasil, campeão 58, 62, depois 70. 66 teve a caça ao Pelé. A caça, que moeram de tanto bater no Pelé. Moeram. E aí o Garrincha já não tava, né? Não. O Garrincha tava até 62. Até 62. Aí depois foi a geração que apareceu com o Jairzinho, que foi... Mas foi uma geração, aquele time de 1970 era deslumbrante. Rivelino, era Carlos Alberto Torres, era demais aquele time. E você fica no Rio até quando? Você vem para São Paulo em que ano? Me mudo para São Paulo em 1975. 75, meados de 75. Me mudei para São Paulo, não estava conseguindo emprego no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na época, já era um mercado menor, jornalisticamente, né? Eu não consegui emprego, freelance era uma coisa que praticamente na área de esporte, que era a área que na época que o Múnica era um jornalista, era um Foca começando, né? Já tinha feito algumas coberturas internacionais, mas no final das contas, começo da estrada, né? E só tinha no Placar, no Abril. Mas ali era mais para os amigos dos amigos. Era fechadinho o negócio, bem fechado, né? Timinho era fechado. bem fechado. Então, eu não conseguia nada ali, sabe? Então, um dia eu resolvi vir a São Paulo. Falei, eu vou procurar emprego em São Paulo, porque eu estava casado, desempregado. Situação horrorosa, né? Mas você cobria futebol na época? Não, eu cobria esporte. Esporte, tudo? Esporte. Que viesse. Tudo. Mas menos futebol. Tá. Fazia mais automobilismo mesmo. Porque tudo menos futebol. Não, fazia mais automobilismo. Certo. Tá? Porque tinha muito pouca gente que sabia alguma coisa de automobilismo na época, né? Então, essa era uma área que eu entendia bem, que eu cobria bem, que eu sempre fui apaixonado por carro. Comecei a fazer o curso de engenharia mecânica, desisti no segundo ano, mas eu tinha um conhecimento daquilo. Sempre fui ligado a automobilismo, mesmo como fã, como bandeirinha de autódromo, então eu conheci o assunto. Então, era o que caía para mim. E aí, de qualquer maneira, não tinha emprego no Rio de Janeiro, vim a São Paulo, falei, vou dar uma olhada lá, porque eu estava até constrangido. Pô. Minha mulher, gente com 1 ano de casado, e ela sustentando a família. Falei, pelo amor de Deus, né? Coisa que incomoda. Aí eu vim a São Paulo, e era uma época que estava começando a aparecer o Brasil como sede de corridas. Tinha começado, acho que em 1969, por aí, 1970, teve um torneio de Fórmula Ford, depois teve Fórmula 3, teve Fórmula 2, Interlagos sempre, né, acontecendo aqui. E em 74, se não me engano, teve a primeira corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil, que nem fazia parte do campeonato. Então eu estava vindo sempre a São Paulo e travei contato com os jornalistas daqui, que também passavam o jornalismo daqui também passava por essa carência. Tinham 2 ou 3 que conheciam alguma coisa, o resto não conhecia nada. E você sabe como é o jornalista, pelo menos era naquela época. Cara, me ajuda aqui que eu não sei nada. Claro, vou te ajudar. Então acabou que eu me integrei muito rapidamente com os colegas daqui de São Paulo. Aí um dia eu cheguei aqui,
Nessa época, fui a Interlagos, tinha uma etapa do Campeonato Paulista, e o Cecílio Favoreto, um amigo queridíssimo, que não está mais entre nós, mas um cara que eu devo muito, ele chegou para mim e falou: "O que você está fazendo aqui, cara? O Campeonato Paulista não tem a menor relevância." Eu falei: "Ah, eu estou pensando em me mudar para São Paulo. Estou procurando um emprego aqui." E ele era o chefe do esporte da Agência Folhas. A Agência Folhas era uma unidade do Grupo Folhas Certo. que fornecia matéria para todos os jornais do grupo. Folha da Tarde, que agora não é mais Folha da Tarde, Folha de São Paulo, a Gazeta Esportiva, tudo, notícias populares, tudo. Você fazia a matéria e uma cópia para cada um. E ele falou: "Bom, me procura amanhã, vai lá na Folha amanhã, depois do almoço, vamos conversar." Cheguei lá, quando eu saí eu já tinha um emprego, Olha aí. mas só que fazendo geral. Geral. Geral, não fazia esporte, porque ele não tinha vaga no esporte. Tá. Aí era um emprego que eu era o único repórter das 4 às 11 da noite. Então, o que aparecesse de matéria, fosse a editoria que fosse, economia, Polícia, política, qualquer coisa, polícia fiz muito, educação. mas fazia tudo. Fazia até coquetel de grafeno. Ia lá, fazia, estava na pauta, tinha que fazer. E foi uma escola de jornalismo para mim aquilo ali. Fiquei ali durante um bom tempo. Aí fui contratado para Autosport e em 6 meses eu estava estabelecido aqui. Aí falei com a minha mulher, falei: "Olha, pede transferência, vem para São Paulo." E quando começou em 1976, a gente se estabeleceu definitivamente aqui. Comecei em 1976 com 2 ou 3 empregos, nem me lembro direito, mas era 3 empregos, porque eu estava trabalhando na TV Tupi, fazendo o Grand Prix com o Fernando Calmon, outro jornalista que me ensinou muito. Na época que não tinha videotape, não tinha nada, né? Era na hora ali, ao vivo, né? O script era feito em mimeógrafo. Nossa, Era muito legal. cheiro de álcool danado. Mas era bom, Sim, era muito lógico, legal. raiz, Era né, quase uma aventura cada programa, Vanderlei. Eu imagino, cara, eu imagino. Sabe, você ficava numa adrenalina do começo ao fim, mas era a vida da gente, né? E eu trabalhava até umas 10, 11 horas ali na TV Tupi, entrava às 6, 6h30 da manhã, aí ia para Autosport, que era ali na Vila, ali perto do Minhocão, e dali eu ia às 3h30, por aí, eu ia para a Folha, quer dizer, saía de casa tipo 6 da manhã, chegava 11h30 em casa. Caramba, hein? Mas estava na época de acelerar, né? Estava na época de construir a vida. E deu tudo certo e já estou aqui desde essa época. Que bacana, cara. Que coisa, hein? Que história. Mas aí, vamos lá. Aí você vem para trabalhar, começa a fazer mais a tua parte, né? Já entra no automobilismo. Mas como que começa o automobilismo na sua vida? Você gostava, você fez engenharia? Não sei dizer quando começa. Desde que eu me entendo por gente, sempre carro sempre foi uma coisa que me seduzia, que me apaixonava. Passava um ronco de carro sem descarga aberta na rua, perguntavam: "Papai, o que é isso?" Eu falava: "Isso é carro de corrida." Aquilo ficava na minha cabeça, sabe? Eu sempre fui apaixonado por isso, sempre, sempre, sempre. Aí tinha as corridas na época no Rio de Janeiro, era o circuito da Barra, sabe? Onde hoje é a Barra. Certo. Só que na época era um descampado, era uma praia. No Jacarepaguá estava tudo alagado não, na nem época. existia. Tá. Existia o bairro, mas o autódromo não. Sim. E através de amigos, a gente falou: tem negócio de bandeirinha, vamos ver como é que era. Aí fomos na Federação Carioca, eu consegui uma vaga de bandeirinha. E era sinalizador, né? Dando bandeira lá para os carros. Que hoje é o Marshall, né, que eles falam? É o Marshall. O Jamelli, entrevistei o Jamelli aqui, ele me falou que ele é Marshall também da Fórmula 1. Hoje é Marshall, né? Tal história. Era bandeirinha, né? Em português é Marshall, né? É por aí agora. Mas é isso, foi o que eu fazia. Mas eu sempre fui apaixonado. E sempre tive mais interesse, ou pelo menos tanto interesse quanto, na engenharia, quanto no espetáculo. O que faz um carro ser rápido, o que não faz. E aí, me matriculei no curso de engenharia operacional, mecânica, fiz 2 anos, mas não gostei daquilo, porque era mais virado para o lado industrial. Eu queria o lado esportivo, eu não queria saber de resistência de materiais, não me interessava isso. Me interessava a competição. Aí saí daquilo, mas ali eu tinha um colega nesse curso, Antenor, também apaixonado,
E a gente se uniu e abriu uma oficina especializada em DKV VMAG, porque ele era trainee, ele era estagiário, né, numa oficina de DKV no Rio de Janeiro, a Cota, que pertencia ao Norman Casari, que era um grande nome do automobilismo Certo. carioca e brasileiro, e lá se respirava competição, né? Aí o Antenor lá, com os conhecimentos que ele fez, vamos abrir uma oficina. E ele trouxe 2 mecânicos de lá que conheciam, que tinham trabalhado na parte de competição lá do Casari. Aí a gente começou, consertava táxi, consertava carro comum, não sei o quê, aí apareceu a chance da gente começar a preparar carro de corrida. Em um ano a gente faliu. Tem um provérbio aí Ah, do automobilismo que diz: se você quiser fazer uma pequena fortuna no automobilismo, comece com uma grande fortuna. porque vai perder Vai dinheiro. perder dinheiro. Não tem jeito. Hoje não é mais verdade, né? Você vê as equipes hoje do automobilismo brasileiro, são bem estruturadas, são Uhum. empresas, né? E o pessoal, pelo contrário, o pessoal hoje até ganha muito bem, e até tem que ganhar bem também, porque trabalham feito camelos, e é um negócio super, hiper especializado, né? Mas na época era uma ótima maneira de perder dinheiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Agora tá rolando no ar aí a Netflix, o documentário do Ayrton Senna, Sim, né? E tem muita gente criticando, tem gente que tá falando que tá legal, que tá fiel, enfim e tal. Mas por que que eu tô falando nesse assunto? Porque você acompanhou o Emerson Fittipaldi, você sim, viu o Wilsinho Fittipaldi, sim, Christian Fittipaldi, os brasileiros todos aí, você conhece todos esses caras. sim. E como que foi quando o Emerson, né, que dá o grande pontapé aí para a Fórmula 1, depois eles tentaram montar lá a Copersucar, que também é o que você falou, né? Entraram com uma grande fortuna e acabaram quebrando depois, né? Mas enfim, como que foi acompanhar o crescimento desses caras até chegar a Nelson Piquet, depois a Ayrton e os demais pilotos brasileiros, cara? Foi um deslumbramento, né? Porque a gente sempre achou que é aquela mania de brasileiro também, né? Vem para cá ver o que é bom, não sei o quê, vem guiar aqui, essa história, né? Mas aí começaram os brasileiros a ir para lá. Os primeiros brasileiros que foram correr na Fórmula 4 na Inglaterra, aí nós estamos falando de 1968, foram Ricardo Ascar, do Rio de Janeiro, que já tinha sido campeão aqui da Fórmula V, era um dos grandes adversários da fábrica Fittipaldi, né, na Fórmula V, que Certo. foi primeira categoria de monoposto aqui, de Fórmula do Brasil. Era um chassizinho tubular, motorzinho 1200, mas era um monoposto e dali saíram algumas carreiras, como o Emerson, como o Wilson, como o Zé Carlos Passe e o Ascar. E o Ascar, ele era comissário de bordo, então ele tinha facilidade de ir para a Europa um dia, não sei como, mas ele foi para a Inglaterra, estava lá e fez uma corrida de Fórmula fora e estava lá na frente. E começou a ganhar a corrida. Aí depois foi o Antônio Carlos Avalone, que uma pessoa maravilhosa, Certo. absolutamente deslocado, mas um cara e guiava muito, também foi lá, ganhou corrida. Aí o Emerson começou a se tocar, falou: pô, esses caras estão indo lá, eu ando com eles, eu ganho deles aqui, eu tenho chance. Aí ele vendeu papagaio, vendeu tudo que tinha, né? E pediu a ajuda da família, né? Do Wilson, a dona Júzia, que era a mãe do Emerson, esposa do Barão, falou: você não vai ajudar o Emerson? Falou: não, eu vou dar uma ajuda, sim. Qual ajuda que você vai dar? Comprei uma mala para ele. E era bem o Barão com aquele humor dele, né? Mas o Emerson vendeu tudo que tinha. Ele e o Wilson já era casado com a Suzy, então ele já tinha uma posição de mais responsabilidade. E eles aqui eram fabricantes do Fórmula V, Fittipaldi, do kart Mini, dos volantes Fórmula 1, das rodas de magnésio Fittipaldi. Então eles tinham já algumas coisas. E o Wilson ficou tocando tudo aqui, o Emerson vendeu o que podia, conseguiu um apoio, se eu não me engano, da Bardal, uma coisa assim, e foi para lá, Certo. né? Em 6 meses de Fórmula fora, ele liderando o campeonato, ele já foi guindado para a Fórmula 3, pelo Colin Chapman, que era o dono indiretamente, que era o chefe, o dono, o proprietário da equipe Lotus, e era o gênio da época da Fórmula 1, o que é o Adrian Newey hoje, esse projetista que vence tudo, era o Colin Chapman na época. E o Colin Chapman falou com um ex-mecânico dele, Jim Russell, que tinha uma escola de pilotagem, falou: faz uma equipe de Fórmula 3, eu te dou o carro e você pega aquele piloto ali.
aquele brasileiro ali. E o Emerson fez 6 meses de Fórmula 3 e foi campeão. Então a gente estava vendo que aquela nossa, sabe, arrogância, ah, não, porque o brasileiro aqui é bom, porque a gente não tem chance lá. A gente viu que realmente, tirando o lado da arrogância, tinha um fundo de Sim. verdade. Tinha pilotos aqui que tinham condições para isso. E aí, depois desse pontapé do Emerson, que em 3 anos, 4 anos era campeão da Fórmula 1, 3 anos, 1972, pela Lotus, aí ele abriu as portas, ou pelo menos abriu os olhos dos Sim. brasileiros. Aí foram um monte de pilotos que não foram para lá. Né? Nem todos chegaram à Fórmula 1, mas muitos fizeram carreira, uns não tiveram chance, uns não tiveram finanças, outros não tiveram a perseverança, outros não tiveram o talento, essas coisas todas. Perseverança também, Vanderlei, porque naquela época você não tinha telefone celular e você não ia morar em Londres, você não tinha o dinheiro necessário para isso. Você ia morar no interior da Inglaterra. O interior da Inglaterra dá saudade do Cafundó dos Judas, sabe? Tem Imagina. cidade lá, cara, que não tem um cinema. Nossa. Tem 2 pubs, um banco, uma lavanderia. A coisa mais próxima que você tem de uma tela lá é ficar olhando para a máquina de lavar roupa rodando, sabe? É a única tela animada que você tinha naquela época. E era uma vida de cão, Imagino. sabe? E o Emerson chegou a ser mecânico, né? Não mecânico de chassi, mas mecânico de motor. Ele esmerilhava a válvula de cabeçote da fábrica de motores para receber o motor dele da Fórmula 4. Olha só. Então, essas coisas nunca caíram do céu. Foram conquistadas e conquistadas com muito, muito sofrimento, ou muita dedicação. Sim. Tá? Então foi, e era uma época totalmente diferente, era muito mais acessível, apesar de ser caro para a gente, era muito mais acessível. Tá? Mas o Emerson que abriu esses caminhos todos. Que coisa, hein? E aí vieram vários, né? Na sequência também era uma geração que estava estancada aqui, que estava represada, porque eram pilotos como Zé Carlos Passe, Wilson Fittipaldi, e teve gente que não foi, porque já tinha uma situação mais do que estável no Brasil. O Bird Clemente. O Bird, para mim, foi um dos maiores talentos que eu vi guiando alguma coisa na vida. Olha só. Tá? E o Luiz Pereira Bueno, era muita, o Carol Figueiredo, era muita gente de altíssima qualidade. E eles aqui quase não tinham carro de fórmula de mais potência, mas eles tinham protótipos com muita potência. Então, nada assustava eles quando eles guiavam lá, quando eles sentavam nos carros lá. Então, como eles estavam represados aqui, abriu-se essa porta, eles foram... No ano seguinte tinha Fritz Jordan, tinha Zé Carlos Passe, tinha Pedro Vitor Delamare, tinha o Wilson Fittipaldi. O Wilson e o Moco, Zé Carlos Passe, chegaram à Fórmula 1. Os outros foram pelo caminho, por vários motivos lá, que nem vale a gente falar aqui. Entendi. Bom, e desses pilotos todos aí, com qual que você teve mais convivência desses brasileiros aí? Qual que foi, assim, que esteve mais próximo, de amizade, enfim? Teve muita gente que eu ajudei, que eu levei pela mão lá, numa geração mais recente. Desses de Fórmula 1, o que era os mais próximos, o Wilson era meu amigo. Certo. O Wilson. Estava até procurando uma foto dele aqui, a gente almoçando. Depois eu te passo ela. Tá. Mas o Wilson, porque era o construtor, eu tinha muita curiosidade, muita paixão pelo lado da construção. O Ricardo Dívila, que era o parceiro dele, era o engenheiro que projetava os carros. E a gente foi amigos até eles passarem para outro plano, né? Mas os que a gente tinha mais contato, mais próximo, era o Emerson, que era a estrela, e o Moco e o Wilson, o Zé Carlos Passa. O Wilson era uma figura, apesar de um temperamento explosivo, ele era uma figura absolutamente amiga, absolutamente... dá para dizer até gentilíssimo. Sim. Gentilíssimo. O Zé Carlos Passa era de uma disponibilidade, cara. Eu me lembro, na África do Sul, Kyalami era onde era organizado, onde era disputado o Grande Prêmio da África do Sul. Kyalami era uns 40 quilômetros de Joanesburgo, que é a capital. E nessa época não tinha esse negócio de sala de imprensa, nada. Não tinha nem distribuição de papel com os tempos. A folha com os tempos era escrita à mão, colocada num quadro, você chegava lá, copiava, sabe, e se vira para escrever a tua matéria, né? Então a gente saía, normalmente, isso acontecia em todos os autódromos, a gente saía do autódromo, normalmente ia para a central de correio, arranjava lá uma mesa, sentava, escrevia e entregava teu texto
para o teletipista, ele perfurava a fita, quer dizer, estamos falando coisas que, sabe? A galera de jornalismo hoje não sabe nem o que é isso. Não cara. sabe o que é Acho isso. que nem na história do jornalismo eles falam mais disso. Não. E daí, depois de 2, 3 horas, pipocava o teletipo na redação, começava a entrar a tua matéria, né? Mas eu me lembro, Chico Júnior, era um outro jornalista do Rio, que a gente estava sempre juntos, né? A gente chegava no hotel e falava, e agora? Porque o autódromo era do lado do hotel. Como é que a gente vai para Joanesburgo? Aí passava o Moco, o Zé Carlos Passa. Ele era piloto da Surtis, que usava motor Ford, coisa. Ele recebia um carro da Ford onde ele fosse. O que é que vocês estão fazendo? Não, nós temos que ir para a cidade, estamos atrás, vamos jeito. Ele pegava a chave do carro e falava, leva aí meu carro. Cara, assim, ele tinha que guiar. Lá é mão inglesa, Mão né? inglesa ainda, né? Mas a gente entregava o carro para a gente ia lá, voltava, entregava o carro para ele. Quer dizer, era esse tipo de relacionamento. Hoje em dia, você não consegue mais chegar perto do piloto. Sabe? Então, mas era assim. Então, esses eram os pilotos que a gente tinha mais contatos, os pilotos que chegaram à Fórmula 1. Uhum. E depois essa geração mais nova, aí Senna, teve... Piquet, Gugelmin. Sim, Piquet se formou aqui no Brasil, então era uma figura super, hiper conhecida dos tempos da Super V. Tinha até uma certa amizade, nunca teve problema de acesso. Sabe? Gugelmin não, Gugelmin veio do Paraná, ele já começou correndo aqui numa categoria que não foi muito para frente, mas foi logo para a Europa, conheci pouco, vim a conhecer mais nos Estados Unidos, na Indy. Aí teve gente que eu levei pela mão. Hélio Castro Neves, eu que levei para a Europa. Tanta gente. Luciano Burti, nossa, e por aí vai. E foram pessoas que me ajuda, que eu não conheço nada, que tudo bem. Aí eu ajudava a ver casa para eles, equipe, essas coisas todas. Isso e nunca foi uma coisa que eu fiz como serviço profissional. Sempre ajudando a troco de nada. No meio do automobilismo, o futebol entra em algum momento na conversa? Não muito. Pouquíssimo, né? Alguns... Depende muito de onde você está falando. Se você for falar com os mecânicos, com o chefe da equipe, tem gente que aparece no autódromo com camisa de time. Uhum. Tem o Rubinho, que é corintiano. Certo. Hoje em dia tem muito mais, mas havia uma época que falava, isso aqui não é futebol, não se podia nem torcer. Olha só. Quer torcer, vai para o Pacaembu. Havia, sabe, uma diferença, um preconceito mesmo, que era uma coisa muito snob. Sabe, era uma coisa assim das elites paulistanas, não só paulistanas. Sim, claro. Das elites, né? Isso não acontecia só em São Paulo, acontecia no Rio de Janeiro, acontecia em todo lugar, tá? Então era uma coisa bem marcada. Mas se você chegasse no pessoal assim totalmente alheio e imune a essas elites, né? Os mecânicos, corintiano, palmeirense, tudo. E ainda hoje você vê. Agora estava na decisão aí da Libertadores, né? Tinha uma corrida do TCR, um campeonato aí de carro de turismo, tinha chefe de equipe com camisa de Botafogo, tinha chefe de equipe com camisa do Atlético, né? Hoje o futebol permeia, antes nem em todas as camadas. Eu tô te falando isso porque eu vou chegar aqui em 1995. Em 1995, o Botafogo foi campeão brasileiro em cima do Santos, que é um título que a torcida do Santos não torce o nariz até hoje. Não engole. Realmente foi escandaloso. E na semifinal, o Santos enfrentou o Fluminense. Por que eu estou fazendo esse link aqui? Que eu morava em Porto Velho na época, em Rondônia. Morei um tempo lá. E eu estava trabalhando na transmissão de uma corrida de kart, uma Fórmula Kart lá. E era bem nesse dia, no domingo, o Santos ia jogar contra o Fluminense aqui. E eu estava lá, cara, e eu tava desesperado, porque, caramba, eu querendo saber o jogo, e lá tinha torcedor do Fluminense, tinha torcedor do Fluminense, vai dar Fluminense, Botafogo na final, aquela coisa toda. Aí alguém descobriu uma televisãozinha daquela do Paraguai, pequenininha, e o pau cantando lá no kart lá, e eu ia folgar naquela bateria, só ia trabalhar na outra, né, que eu já tava em 3 repórteres. Não teve jeito. Fomos atrás do congelador, lá colocamos uma televisãozinha e bombril na coisa assim pra assistir o jogo. E aí aquela loucura, né? Todo mundo no kart ali, mas os caras, todo mundo torcendo. Então, imagina, você falou mecânicos, os caras. Futebol é uma coisa que transcende também, né? Sim, não tem sim. jeito. Não tem frase mais errada do que é só futebol. Nunca foi só futebol. Futebol é uma expressão da vida. É muito, muito, muito mais do que um jogo de bola.
sabe? Começou tem os aspectos, era quase tribal, Aham. sabe? Você tem muito isso ainda, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, que são países pequenos, times que representam cidades, né? Então, não é como, por exemplo, no Brasil. Você vai para o Nordeste, quase todo mundo tem um time daqui do Sim, leste, né? Então, é bem diferente. Lá é uma coisa muito. Você não encontra isso em muitas sociedades, né? verdade. Mas aquilo ali é tribal, é outra história, é coisa. E não interessa se teu time está vencendo, está perdendo, você está com o seu time. É. E quantas já deve ter acontecido com você em alguma reunião, alguma coisa, você vai num restaurante, aí tem uma televisão ali passando futebol, você tá às vezes conversando com o cara, você viu o cara olhando na tela lá e tá vendo, às vezes se for o time dele, então, meu Deus do céu, o cara para e fica olhando mesmo, né? Claro, Não tem claro, jeito, isso. claro. E- Aquele 4-3 do Palmeiras sobre o Botafogo, aquele jogo que o Adrielson foi expulso, Sim, que o John Textor deu aquela loucura nele de falar verdades que não sim, deveriam ser faladas, né? Sobre o nosso Edinaldo, ou Ednada, né? O presidente, infelizmente, presidente da CBF. Né? Estávamos eu, o Cássio e um amigo inglês do The Race, o Ed Straw, que é apaixonado por futebol, e ele é apaixonado pelo futebol, ele não torce por time sim, nenhum, ele gosta quer de ver futebol. futebol. Então, estávamos vindo de um jogo do Corinthians, paramos na Moca para comer uma pizza, Certo. né, guiados pelo Cássio, que conhece super Conhece bem, tudo. conhece tudo, e começamos a ver. E o Ed, por influência minha, estava ali torcendo pelo Botafogo. Né? Botafogo 2-0, 2-1, 3-1, aí começou aquele jogo, né? Mas a gente não falava mais nada, né? A gente só via o jogo, a tela ali na frente, né? E todo mundo olhando assim. E vendo aquele jogo, que era um jogo espetacular, né? Sim. Eram os dois Jogo times de 23, né? fantástico. Como foram praticamente Sim, sim. os dois grandes times 24. desse ano, né? E são as duas forças, as duas maiores forças, sem querer diminuir ninguém, mas são as duas maiores forças do futebol atualmente, né? Sim. Então foi. A gente não falava nada, a gente via o jogo. E eu cada vez mais acabrunhado à medida que as coisas iam Tomando um vinho, acontecendo. tomando mais um vinho, tomando. E caramba, cada gol do Palmeiras ia dando. E o começo, o primeiro tempo, foi espetacular. Lógico. O segundo tempo não foi tanto, né? Que coisa. Meu, então, aí eu voltando aqui em 95, aí dá Santos e Botafogo na final. Sim. Santos e Botafogo, Botafogo cheio de problemas financeiros, time não sei quanto tempo sem receber e tal. Mas os caras se fecharam lá. E, enfim, chegam os dois times. O Botafogo conquista o título daquela forma que eu falei pra você, que a gente sabe. Mas o Botafogo não tem culpa. A culpa é de quem tava o apitador, né? Como Sim. diz o outro ali, de quem tava no comando da CBF. A gente sabe Claro. muito bem que tinha um problema de Ricardo Teixeira com Pelé, Tinha aquela coisa, uma briga toda. manipulações, as velhas Mas, manipulações. mas assim, na hora de comemorar o título, o torcedor não tá nem aí, né? O que importa é levantou o caneco e pronto, É. né, cara? E um campeonato não é um jogo só, né? É, tem tudo isso. Claro que não exclui aquele jogo. É. Claro que houve ali manipulação, o título não devia ter sido definido daquela forma, mas aí nós estamos no velho Brasil. O Túlio, que foi uma das estrelas do Botafogo Sim. naquele campeonato, ele fala até hoje. Às vezes ele vai lá, ele é amigo do pessoal lá de Santos, lá ele vai lá e fala assim, olha, o Santos não pode reclamar daquele título. Porque depois daquele título, o Botafogo foi rebaixado não sei quantas vezes, não ganhou mais nada. Então, 3 vezes. E o Santos ganhou o Brasileiro, ganhou o Não ganhou Libertadores. nada não, ganhou a segundona. Então, né? então, ele falava antes. Não, É, não, é não, verdade, é verdade, é verdade. É, mas a segundona... Não, a segundona é aquele não negócio. não diminua. Segundona é trampolim. É verdade. Você pode esperar bons... Eu, pelo menos, espero ótimos tempos do Santos daqui para frente. Tomara, viu? Olha, tomara mesmo. Então, o Túlio falava isso, ele brincava. Não, o Santos ganhou Libertadores, teve o Neymar, ganhou não sei o quê, ganhou a Copa do Brasil. É verdade. E é verdade, É né? verdade. Ele tá falando a verdade. Mas o Botafogo, de 95 pra cá, Afundou-se. não ganhou, você falou, só ganhou a segundona. Afundou-se. Não ganhou nada. Nada. O time parece que Um entrou um cariocazinho ou outro ali, que infelizmente hoje em dia é Acho que quando absolutamente veio irrelevante. o holandês, né, que ganhou Foi o Seedorf, que ganhou, né, aquele campeonato carioca e tal. Seedorf, E, tipo, foi massacrado pelo Flamengo várias vezes, aquela coisa toda. Foi. E aí, no ano passado, você já entrou no jogo aqui, mas no ano passado o Botafogo deu um alento pra torcida. Sim. Né? Falou, pô, agora vai, né? Foi com a SAF, né? Pois teve é. que mudar tudo, teve que mudar a estrutura de comando toda, né?
teve que ter investimentos. Quer dizer, aí foi quando o Botafogo começou, e vários outros times, né, começaram a experimentar a organização profissional. E não tem outro caminho, Vanderlei. Não tem outro caminho. Você vê que agora teve a votação, está tendo a votação da reforma tributária. Uhum. Eles estão querendo aumentar, estão querendo mexer numa lei que era pró-SAF e agora para aumentar, que vai dificultar muito, né? Como é que você vê isso, cara? Eu vejo como uma interferência indevida da governo, política no esporte. Já não bastasse o mal que o PCdoB, nada contra o PCdoB, quer dizer, tudo não é o meu partido, mas nada contra a esquerda, pelo contrário, me situo muito mais à esquerda do que à direita, mas não considero nenhum partido político brasileiro como partido que siga ideologias, são aproveitadores. Sim. E o PCdoB é quem mantém o Edinaldo lá na presidência da CBF, porque o esporte é feudo do PCdoB. Então, todas essas nossas queixas devem ter como endereço esse maldito grupo que hoje em dia domina o esporte através da política. E não E isso é lobby. É. Isso, para dificultar as SAFs, é lobby. Querem manter o atraso do Brasil para quê? Para manter o controle. Essa política do Brasil que é uma das coisas mais vergonhosas. Você pega o Campeonato Brasileiro desse ano, olha só como que você pega a divisão dos primeiros clubes ali, até o quarto colocado. O primeiro foi o Botafogo, esse segundo o Palmeiras, que tem uma administração muito profissional. Não é SAF, mas tem uma administração equivalente. Profissional. O grande problema no futebol brasileiro é um amadorismo, né? Então, a gente vai chegar lá. Aí você tem em terceiro o Flamengo, que tem uma maior torcida, ele por si, ele vai sozinho. Ele está na mesma situação. É só não atrapalhar que o Flamengo vai sozinho, né? Aí você tem o Fortaleza, cara, em quarto colocado. Um time com 7 milhões de folha de pagamento, mas com trabalho profissional. Foram buscar um cara nos Estados Unidos para trabalhar, para fazer a parte de ser o executivo de futebol. Tem um CEO que todo mundo quer ter esse CEO no seu clube ali e tal. Cara, o Fortaleza, com todo respeito. Tem um belíssimo técnico. Sim, um técnico que está há 3 seriedade, anos. Seriedade. E tem gente que teima ainda e contra a profissionalização do futebol. Mas é tal história. Quer dizer, o brasileiro, de uma maneira geral, é inculto, é despreparado, é egocêntrico e não consegue ver o quadro amplo, só consegue ver seu próprio interesse e se limita a isso. Então é esse o resultado. Quer que se dane o futebol, quer ver o time dele triunfar, mesmo que seja um futebol de 5ª categoria. E é ruim. Aí você toca num outro ponto, que é a questão do árbitro de vídeo, que é uma coisa que não tem mais volta. Igual casas de aposta no futebol, no esporte e tal. Sim. É uma coisa que não tem mais volta. Sim. Então você tem que adequar o negócio para ele ficar certinho, do meu ponto de vista. O árbitro de vídeo é aquele negócio. O dirigente ele só reclama quando o time dele é prejudicado. Sim. Quando ele é beneficiado, ele fica dá risadinha de canto, não sei o que e tal. Ou seja, não tem ainda essa união. Será que vamos ver isso, essa acontecer? A liga ganhar força e sair das mãos da CBF, a organização de um campeonato tão importante como é o brasileiro, cara? Eu acho que é irreversível. Questão de tempo? Mas é uma questão de tempo. Eu acho que é irreversível. Agora, você já vê aí o Ronaldo Fenômeno se abrindo a uma candidatura, trabalhando já numa candidatura à presidência da CBF. É claro que ele vai ter que passar por um sistema eleitoral viciado, feito para manter encastelado no poder essa corja que está aí, o termo não é outro, tá? Mas você vê que federações estaduais têm voto com peso 3. Com todo o respeito ao norte do país, mas a expressão do futebol paraense, do futebol amazonense, pode ter mais peso do que o dos grandes clubes aqui? Isso é coerente? Isso é uma coisa que se justifique? Eu não estou falando que tenha... eles têm peso 3. Um Palmeiras, um Santos, um Flamengo, um Botafogo, esses times, esses clubes que fazem futebol têm peso 2. Aí você vê como o negócio é feito. Aí vai para lá a autoridade aí encastelada, chega nas federações, estão ali passando o Pires aí, atrás de um caraminguá, e promete mordomias, e proporciona mordomias para esses caras. Aí pronto, está eleito. É o nosso sistema eleitoral que rege o nosso futebol. Mas isso vai ter que mudar uma hora.
Porque eles vão lutar contra uma força que até agora triunfou em todas as batalhas que entrou, queiramos ou não, gostemos ou não, que é o capital. Então, não tem jeito. O automobilismo vivenciou muito isso, né? É que você falou, aquele negócio de ser só você gostar, apaixonado, fazer loucuras por auto. Isso não existe mais, Não né? existe mais. Não existe. Não existe Eu acompanho o The Race lá, depois quero que você fale um pouquinho também do canal. Você vê a mudança na estrutura da Renault, aquela coisa, todo o processo que está sendo feito ali, o parque industrial deles, que é focado só para isso. Tudo tem que visar lucro, não tem jeito, né? Não tem jeito. A corrida em Las Vegas agora, que acontece na Fórmula 1, porra, é lucro. Sim. Dinheiro. É a tal história, sabe? Aí o que eu acho que a nossa esquerda é uma esquerda atrasada, tá? Deve entender que a nossa esquerda ela luta contra o capital e não contra a divisão do capital. O problema não está no capital, está na má distribuição do capital. Tá? Então, aí você vê a nossa esquerda metendo os pés pelas mãos. Né? Mas, de qualquer maneira, o capital é invencível. Sabe? Então, que se distribua melhor o capital. É isso. Acho que é por aí. O futebol tem que caminhar nesse lado, porque senão, meu amigo, vai ficar difícil. Ô, Lito, e esse ano, hein? Como é que foi aí a conquista do Botafogo? Foi lindo. Libertadores? Como você comemorou? Como foi Cara, fazia tempo, desde 95. Vocês fazia. Se bem que, olha, olhando para 2023, até aquele fatídico Botafogo e Palmeiras, foi lindo. Já teve um gostinho diferente, né? Porque foi o Botafogo lindo. fazia muito tempo que não chegava na cabeça do campeonato. Botafogo competitivo. Sim. Sabe? Um Botafogo com time armado, um Botafogo com administração séria. Tá? E já foi. 2024 nasceu naquele 2023. Sim. Sabe? Até aquela perseverança que se viu muito bem na final da Libertadores, um time jogando 89 minutos e meio com 10 jogadores, ainda vencendo o Atlético Mineiro, sabe? Aquela força moral, mental, espiritual, aquilo veio também de 2023. Sim. O Botafogo aprendeu a competir em 2023, aprendeu a segurar a sua própria cabeça, se controlar. Tá? Então, foi muito, muito legal ver essa parte de 2023. O final foi sofrido, mas, cara, não existe sucesso sem sacrifício, não existe isso. É verdade. Sabe? Então, ver esse ano o Botafogo ainda melhor, ver um Botafogo se mantendo sóbrio, se mantendo controlado e crescendo. E você vê os jogos que a gente mais se desiludiu, que a gente mais poderia ter desanimado, não eram nem derrotas, eram empates. Então, havia uma necessidade, uma determinação de vitória, sabe, que foi a base disso tudo. E foi muito legal. Foi muito legal. Você falou, o jogo mais ou menos era um jogo que empatava. Né? Então, assim, como diz o Bruno Henrique, né? É outro patamar. O Botafogo está em outro patamar esse ano e foi merecidíssimo. Sim. E se você for ver plantel por plantel, tudo bem. É um dos melhores, mas tem time aí que sabe, que está no mesmo tipo patamar. O Flamengo mesmo. O Flamengo é um time fortíssimo. Agora o Flamengo teve lá suas confusões internas que não houve no Botafogo. Agora, ganha o Brasileiro. Ganha a Libertadores. Ganha a Libertadores, depois ganha o Brasileiro. O que no Mundial? Você acha que se atribui o fiasco no Mundial, ou nem, não sei se você considera um fiasco ou não, mas assim, porque vocês ainda estavam ainda na ressaca da comemoração. Claro que foi. Mas você atribui isso aí ao que? O time relaxou demais depois dessas conquistas e não prestou atenção no campeonato, ou foi cansaço mesmo? Não, eu acho que foi. Você sai de um jogo no dia 8, viaja 16 horas de avião. Você em avião, você respira oxigênio de má qualidade. Sim. Se mesmo que você durma essas 16 horas, o que ninguém dorme, principalmente no avião errado, porque foi alugado um avião, foi mandado outro, né? Sabe, você chega lá estafado. Não tem jeito. Sabe? Então, você, no dia 8, teve isso. Viajou no dia 9, chegou no dia 10, entrou em campo no dia 11. O que você viu foi um time catado, o time que entrou em campo foi um time catado. Vamos botar quem? Não é quem eu quero, é quem eu posso escalar. E entraram jogadores que não estavam jogando, jogadores que têm um histórico, têm um currículo. O Alan, como queiram, né? Como volante,
Não jogou bem o Eduardo, que não vinha jogando, não jogou bem, sabe? Então, não tem jeito. Aí, na hora que entrou, vamos dizer, a cavalaria pesada, os caras estavam cansados. Já tinha ido, né? Já estava, já. E o Pachuca já tinha aberto 2-0, já É, estava com moral. E cá entre nós, tá? Eu não vou dizer que o Botafogo subestimou o Pachuca, porque eu não tenho a menor ideia de como o Arthur Jorge preparou eles. Mas eu não acredito que tenha subestimado. Mas eu fiquei surpreso, porque na minha cabeça o futebol mexicano ainda era um futebol compassado, um futebol bonito até, mas um futebol bola tocada. O que a gente viu, não. Foi um Pachuca vindo para cima, com muito gás, correndo bem, e que foi o vencedor meritório. Palmas para o Pachuca. É. Sabe? Que tá aí, nem sei o que deu agora o Pachuca e Real Madrid, É mesmo, né? Agora, mas foi- o primeiro a gente tempo tá estava gravando, 0-0. Tava Né? 0x0, né? Verdade. Bom, tô falando aqui com o Lito Cavalcante, botafoguense. Graças a Deus. É, agora, botafoguense. O pai dele foi conselheiro, presidente do Conselho Deliberativo. Nós colocamos? Você colocou, chegou a colocar a foto, não? Tem? Vamos colocar a foto aí. Tem a foto do pai do Lito, junto com duas lendas do futebol. Fala aí, Lito. Para quem tá acompanhando aqui, ó. Tá aqui. Como é o nome do seu pai, Lito? Manuel Cavalcante. Manuel Cavalcante. Aí Tá você é General Severiano aí? General Severiano. General Severiano. Olha como eram as arquibancadas na época. Caramba, né? que Estamos falando dos anos, final dos anos 50. dos anos 50. Newton Santos, ainda moço. A E enciclopédia. Didi. Só isso, né? É. Didi Folha Seca. É. Só isso. Para quem não tá vindo, tá só ouvindo o podcast, a quem não tá acompanhando pelo YouTube, tá aqui o pai do Lito, né? O seu Sebastião, Manuel Cavalcante. Manuel Cavalcante. E do lado o Didi Folha Seca com a enciclopédia, o Newton Santos. Que foto, hein, cara? Olha Muito isso. legal, Tem que não ser é? preto e branco mesmo. O Newton Neves, para mostrar aquela. Acho que o calção dele aqui não era branco, era. Essa é da foto. A foto não tem jeito. Mostra isso aí. Ô, Lito, quanto tempo de Grupo Globo? Uns 20 anos. 20 anos. Mais ou menos isso, 1994 até 2019. 25 anos por aí, quase 25 anos. Aí, Ou 25. aí quando você não tem um contrato renovado, quando você sai ali, o que Fui demitido. Então, foi demitido. E Fui aí, demitido. Eu era carteira assinada, CLT. 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 CLT estava Fui ali demitido. rigorosamente todos os dias, batendo o seu ponto ali. Não, Daquela escala, não, né? porque escala, tinha dependia de escala escala. e E tal. começou a fazer automobilismo lá, participava algumas vezes do Arena, lá no Certo. tempo principalmente no tempo do Kleber Machado, meu amigo querido. Mas Santista, aí Santista, Kleber Santista. Santista, ele que não nos usa. Sabe? E a gente participava do Arena, falava um pouco de futebol, mas minha função era comentarista de automobilismo. Então eu ia para o Rio de Janeiro, mesmo morando em São Paulo, eu ia para lá para fazer os treinos. Esse esquema que a Band começou a fazer, na verdade, foi um esquema que a gente inaugurou Uhum. no Sport TV. Fazia os treinos livres, fazia o Qualify. Já o Qualify a gente já não fazia ao vivo, quem fazia ao vivo era a Globo, a gente fazia num horário alternativo, entrava o vídeo à noite, né? E a corrida também, a gente gravava ao vivo, mas ia ao ar no Pela Sport aberta, TV né? à noite, né? Então, o Galvão, o Reginaldo, o pessoal fazia ao vivo e a gente fazia gravado. E o pessoal assistia os dois, né? Assistia um e assistia outro, porque a gente seguia uma linha totalmente diferente do que a gente podia. A gente era um canal fechado, um canal a cabo, né? Um canal especializado em esporte, então a gente podia aprofundar muito mais o lado técnico do automobilismo, que tem um público sedento por isso ficou claro nessa época, enquanto eles não podiam entrar muito, porque na Globo tem muita gente lá arrogante, que impõe a sua própria ignorância. Não sabe nada e quer e o regra. esporte era assim mesmo nessa época. Uhum. Tá? Então eles criaram lá uma figura que era a Dona Maria. Não, você não pode falar isso porque a Dona Maria tem que entender o que você está falando. Só que a Dona Maria, quando via automobilismo, ela mudava de canal. Então a Dona Maria não estava lá. Não existe a Dona Maria. Mas na cabeça de certos hierarcas da Globo, gente absolutamente ignorante nesse tema e absolutamente arrogante, queria que fosse assim. Aí inibiu uma geração boa de profissionais ligados ao automobilismo na Globo, e esses caras simplesmente não cultivaram o conhecimento técnico, porque para eles não era inapropriado, eles não tinham que fazer isso. Então, se criou muito um tipo de transmissão diferente, e a nossa era, por outro lado. Mais técnica. Mais técnica, mais esportiva mesmo, né?
O Sérgio muito mais vibrante, o Sérgio sempre foi apaixonado pelo Sim. Sérgio Maurício, pelo automobilismo, correu de kart, tinha um conhecimento. Então, podia falar um pouco mais a língua do automobilismo, claro, sem ser hermético, traduzindo Sim, também claro, para o grande claro. público, né? Então, a gente fez esse esquema, transmitia a Fórmula 3, transmitia, que na época era GP3, transmitia GP2, tudo isso que a Band está fazendo, o Reginaldo trouxe do Sport TV. Legal. Tá? Levou todo o pacote. Fala, vamos Levou, fazer, a gente faz aqui. ele levou, inclusive, a turma, né? É, Levou o Sérgio, levou o Fred Sabino, que era tudo lá do Sport TV. entendi. Poxa, e quando você fala, você foi demitido e tal, Alegou-se a minha idade. Como depois também se alegou com o Reginaldo. e o conhecimento, né? E a expertise. Mas isso é natural do Brasil, né? É, Você vende seu melhor patrimônio. Você vê isso nos jornais, que os burocratas começaram a tomar as decisões e precisava fazer corte, e eles foram pelos salários. Então, eles foram cortando os melhores salários. Não se deram o trabalho de pensar por que aqueles caras que eles estavam demitindo ganhavam mais do que os outros. E venderam o melhor patrimônio. Por isso que os nossos jornais aí estão sendo ex-jornais, né? Não estão se adaptando nem mesmo à era da informática, porque você entra no UOL, que é a Folha, ou ex-Folha, né? Você entra no Estado, você entra no Globo, é uma papagaiada, aquilo não é jornalismo. Você pega a primeira página do Globo.com, você tem novela. Você pega o UOL, pelo amor de Deus. nossa senhora. Tá, então Eu tenho, por coincidência, eu tenho um exemplar da Folha e do Estadão no meu carro ali. Tabloide, né? Virou um tabloidezinho. De domingo, hein? Você quer de domingo. Um tabloidezinho, assim. Acabou. Acabou isso aí, infelizmente. Né? O noticiário... Não tem... Sem contar o mal português, né? Porque demitiram os revisores. Aí é difícil. Mas aí, nasce um outro projeto com você aí. Sim. Como que foi essa mudança, essa saída da TV? Você se sentiu meio fora, sem chão? Como é que ficou? Eu fiquei desorientado. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu não estava disposto a parar, não estou pronto para parar. Sabe? Falei, não vou parar. Aí eu abro, não sei se foi Instagram, tá? Eu conheci o Cássio, já da época do Comunix. Aliás, né? eu te conheci no Prêmio Comunix. Ele me apresentou, me apresentou a você no Prêmio Comunix. Você não vai lembrar, porque faz tempo. Acho que foi lá para 2012, 2013, alguma coisa assim. E eu conheci ele de lá, mas aí eu vejo o Cássio no Instagram. Falei, pô, mas esse cara sabe tudo desse lado de informática. Eu liguei para o Cássio e falei, olha, Cássio, é o Lito. Tudo bem, tudo bem. Ele ficou meio surpreso, né? Falei, cara, eu saí da Globo, estou imaginando algo tipo, sei lá, algo tipo internet, mas eu não conheço nada do assunto. Quem eu conheço que é mais próximo disso é você. Vamos conversar? Fomos conversar, fomos tomar um café. Quando saí de lá, a gente acertou de fazer um podcast. Só falado, sem imagens. Certo. Tá? Aí daí o negócio começou a dar certo, sobre Fórmula 1. Né? Uhum. Começou a dar certo, aí fizemos o canal Lito Cavalcante, por causa do meu nome, mas na verdade o canal é meu e do Cássio. No YouTube. No YouTube. Tá. Aí eu sempre fui muito ligado à imprensa inglesa. Desde 1979, eu sou correspondente. Olha quanto tempo? 1979. Eu sou funcionário, que não é bem funcionário, mas sou o colaborador mais antigo da revista Autosport, que é uma das bíblias do Auto. Você tem Autosprint, que eu também fui durante séculos colaborador deles, correspondente na América do Sul, e da Autosport, que era correspondente no Brasil. E essa turma, passei várias gerações por lá e eu sempre lá. E a última, dos 5 anos para cá, uma última turma, se desligou para fazer um site chamado The Race. Em inglês, que era a minha turma. Tá? Aí sempre que eles vinham por aqui, tinha um podcast sobre o Grande Prêmio do Brasil, a gente sempre mantendo contato, eles vinham para cá para o Grande Prêmio, a gente saía assim, coisa que a gente faz até hoje, saía para jantar, ia a um jogo de futebol, que eles adoram futebol, né? Ingleses, né? Sim. Tá? E sempre participava do podcast deles. Aí, uns 2 anos, 2 anos e meio atrás, um deles me liga, no jeito bem inglês, Lito, eles começaram a fazer vídeos no YouTube. Certo. As matérias deles, eles faziam scripts, roteiros, e saíam vídeos do Race.
Aí eles começaram a crescer. Aí um deles, o Ed Strock, que é o meu mais amigo no meio, ele falou: Lito, você sugere alguém para fazer a versão brasileira do The Race? Eu falei: sugiro. Eu. Eu! Tá falando com ele. Televisão, locução, grava vídeo. Falei: pô, é o que eu faço os últimos 25 anos da minha vida. Vamos lá. Aí ele desligou, eu liguei para o Cássio. Falei: Cássio, aconteceu isso, tem essa proposta. Vamos? Falei: vamos, imediatamente. Aí começou o The Race Brasil, né, que a gente faz em paralelo ao nosso canal. Certo. O canal Lito Cavalcante, que continua com vídeos. Mas o nosso canal é muito mais de lives. Certo. Tá? E a gente começou a fazer com o The Race Brasil, que você é um dos nossos locutores. De vez né? em quando eu participo lá. E são vídeos que eles mandam, eles publicam, mandam para a gente o roteiro, a gente traduz, adapta, né? E aí faz não é bem uma dublagem, mas uma locução com o texto em português, as legendas, todos os painéis, né, que são em inglês são traduzidos, e o César, nosso super editor, encaixa tudo isso, e o canal está tendo um sucesso bastante positivo. Que é bem técnico, né? Para quem gosta de se aprofundar mesmo. É bem né? técnico. E isso, para a gente, exige um certo trabalho, uma certa adaptação, porque o nosso público não tem a cultura deles lá de automobilismo. Então, a gente tem que, de certa forma, quebrar o hermetismo, tem que ser um pouco mais didático, suavizar, e tem dado certo, tem dado bastante certo. Legal. E você vai fazer live também na The Race Brasil ou não? A The Race Brasil já transmite as nossas lives de terças-feiras, minha e do Cássio. Que é do seu canal, né? Exatamente. Então, as nossas lives que eram transmitidas pelo canal Lito Cavalcante são transmitidas pelo canal Lito Cavalcante e pelo The Race Brasil também. Show de bola. Quem quiser acompanhar os canais do Lito e da The Race, tem um endereço aí de cabeça? Tem, youtube.com/Lito Cavalcante. Lito Cavalcante, com I no final. Com I no final. E o The Race Brasil é @We Are The Race. We Are The Race. Tá? Okay. Tanto youtube.com/We Are The Race. Nós somos a corrida. Boa. Novidades para o ano que vem? Não, expectativa para o ano que vem, 24 corridas, é extenuante. Aí eu olho e o pessoal fala: você não tem saudade da televisão, não? Eu falo: olha, quando eu tenho saudade da televisão, eu me meto debaixo da cama e espero passar. Porque 24 corridas, amigo, num fuso que raramente você pode dizer que é confortável, tá? Mesmo quando é na Europa, você tem que sair da cama às 3 da manhã, porque às 5, 6 da manhã você está no ar, tá? Então, e tem o seguinte, você tem que estar atualizado. Não é que você vai levantar às 3 da manhã, mas você foi dormir às 8. Não, você foi dormir às 10, estudando tudo o que aconteceu. Então, é um trabalho insano. É um trabalho, o pessoal fala, mete o pau, fala: então, experimenta fazer. Porque vendo do sofá, tudo é fácil. Como é o nome da patroa? Celeste. Dona Celeste deve adorar, né? Deve ter adorado. Pelo menos agora o Lito está em casa, não está mais pelo mundo. Mas né? Ela ia comigo. Ela sempre foi comigo. Bom. Então, ela nem tanto gosta, porque ela também é do Rio de Janeiro. Tá? E toda vez que eu ia, e isso se diga, a Globo em si, porque normalmente você vai para qualquer lugar, os teus colegas são ótimos, os teus patrões são o diabo encarnado, né? Mas na Globo era o contrário. Na Globo o patronato era ótimo. Já os colegas em si, nem todos eram, né? Entra muito uma fogueira de vaidades, né? O pessoal mais antigo, né, da geração é complicado. Mas o pessoal antigo da mesma geração não, porque eram amigos, todo mundo vinha dos jornais, da imprensa, tinha mais ou menos a mesma mentalidade. Mas foi chegando gente nova, muito deslumbrada, mordido pela mosca azul, né? E começa puxada de tapete, gente horrorosa. Mas isso aí acaba com o estômago da gente, né? Acaba, mas tudo bem. Mas nem por isso. E a Globo me permitia, sabe, que Celeste ficasse no hotel comigo, não pagava nada por isso, tá? E era ótimo. E como eu viajava toda semana, eu tinha milhagem para ela ir, sabe, de graça. Então, ela nem reclamava. Muito bom, muito bom. Mas agora você está acompanhando aqui pela The Race, pelo canal do Lito Cavalcante, olha, junto com o Cassião lá e tá indo qualquer embora. coisa que eu reclamar, Vanderlei, é absoluta ingratidão. Absoluta ingratidão.
Tá tudo ótimo, tudo perfeito. E o teu legado ficou, né? Tanto que os caras te escolheram aqui para te convidaram para participar disso aqui. Não à toa, né? Não, isso é conquista. Isso ninguém me deu. Isso aí ninguém tira, cara. Isso ninguém me deu, não veio de graça. Lito Cavalcante, botafoguense, a maior referência do automobilismo brasileiro, torcedor do Botafogo. Ano que vem vai ter Santos e Botafogo na Série A. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Prazer ter você aqui participando do Aqui Se Fala de Futebol. Falamos de automobilismo, falamos de futebol, mas foi muito legal esse bate-papo com você aqui. Boas festas para você e até a próxima. Obrigado para você também. Foi um prazer muito grande, não sei quanto tempo, 1 hora, 1 hora e meia, que nem deu para ver. 1 hora e 10. Né? Prazer o tempo todo, muito legal. Obrigadíssimo. Quando quiser, é só chamar que eu estou aqui. Boas festas para você também. Sempre uma boa entrevista, hoje aqui com Lito Cavalcante, botafoguense, e também a maior referência do automobilismo brasileiro. Até a próxima, Aqui Se Fala de Futebol, que é um quadro do canal Aqui Se Fala de Santos. Você acompanha lá no youtube.com/Vanderlei Correia. Tchau, até a próxima. Valeu, gente.